E vamos começar fazendo as sobrancelhas, tá? Hoje eu vou fazer as sobrancelhas com essa paletinha da Catherine Hill e essa sombra aqui, né? Um tom um pouco mais frio. Uma batidinha antes de aplicar o produto para não ficar caindo, né, na minha pele, que minha pele já tá pronta. Se você quer saber como que eu faço a pele, é só você dar uma olhadinha nos outros vídeos, tá? Tem nos outros vídeos o passo a passo. Vou bem dando uma escovadinha nela, só para tirar o excesso de produto. E agora vamos para os olhos, né? Eu já passei o corretivo aqui, agora só vou dar uma batidinha aqui com a esponjinha para tirar a marcação. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que é muito simples, eu acredito que seja uma técnica muito fácil de fazer. E para quem está começando, é uma técnica bem legal para se aprender. É uma técnica que é para vários tipos de olhos, né? Vários tipos de pálpebras. Eu vou usar hoje essa paleta aqui da Mari Saad. A minha tá toda sujinha de base. E eu vou usar um trio de sombras que tem aqui, que é esse aqui, ó. Esse aqui de cima. Vou usar o Dark Brown, o Pumpkin e o Dust, tá? Para fazer essa técnica. Uma coisa que é bem interessante também, que muitas vezes a gente não se atenta, é que normalmente as paletas de maquiagens, elas já vêm com algumas combinações. Então, se você tem um pouco de dificuldade de combinar as cores na hora de fazer a maquiagem, é só você seguir as combinações que tem na própria paleta. Então, aqui a gente consegue fazer a combinação nessa fileirinha, a gente consegue fazer a combinação nessa fileirinha, a gente consegue fazer uma combinação nessa. Tanto também de assim, a gente consegue fazer também. Então, a gente consegue ter uma ideia de como fazer essas misturas através da própria paleta. Então, você não precisa ter várias paletas. Se você tiver uma paleta e nessa paleta tiver tons mate, cores coringas, que seria o marrom, né, o preto, e também as cores cintilantes, você consegue fazer maquiagens lindas, tá? Então, você não precisa ter várias paletas. Então, eu vou começar aqui com essa corzinha aqui, que é o Pumpkin. E vou pegar aqui o pincel de esfumar. Aqui, ó. Tiro o excesso. Aplico aqui no finalzinho. Fazendo círculos, tá? Eu sempre costumo abrir um pouco os olhos na hora que eu tô fazendo aplicando a sombra, para eu poder ver até onde ela vai, para eu poder ver até onde que eu vou delimitar ela, tá? Então, essa também é uma dica, não fazer só com o olho fechado. Tenta abrir os olhos e ver até onde que a sua sombra tá indo, tá? Então, ó, pode abrir o olho e dar uma olhadinha se ela tá encostando na sobrancelha, se não tá, se o espaço que você quer deixar entre a sobrancelha e a sombra é esse mesmo, tá? Então, aqui eu só tô reforçando, ó, tô passando a mesma sombra, tá? Movimentos circulares. E pegando sempre na pontinha do pincel, para ficar um esfumado mais leve, tá bom? Agora, eu venho com o mesmo pincel e vou aqui, ó, no início do meu olho, tá? Então, eu fecho aqui, ó. E movimentos circulares. Só que esses movimentos circulares eu não vou fazer para fora, senão pode vir para cá. E eu não quero que venha para cá a minha sombra, então eu vou fazer sempre para dentro da pálpebra. Então, vamos lá. Movimento de bolinha pra dentro da pálpebra. E pode subir um pouquinho, tá? Ó. Você percebe que eu deixei um espaço aqui no meio? É nesse espaço que eu vou colocar a sombra cintilante. Então, eu não vou fechar completamente. Eu não vou fazer movimento de vai e vem. Eu vou manter as sombras aqui, ó. No cantinho interno e no cantinho externo. Cantinho interno, cantinho externo. Deixa essa marcaçãozinha branca aqui, ó. Deixa aqui sem nada, tá bom? Agora eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincelzinho de esfumar um pouco menor e venho com essa outra sombra que é um pouco mais fechada, tá? A Dark Brown, que ela é um marronzinho um pouco mais fechada. Pego aqui também, dou batidinhas e eu vou colocar aqui, ó. Vou concentrar ela mais a parte de baixo, não vou trazer tanto pro esfumado lá de cima. Então, eu venho, aplico aqui, ó, faço o movimento de bolinha também, só que eu não levo até lá em cima, ó. Eu vou esfumar ele aqui no lugar. Tá
dar uma escurecida. E no cantinho interno também. Peguei um pouquinho de sombra, dá uma batidinha para não cair na sua pele que já tá pronta. E aqui, ó, no cantinho interno. E não leva tanto lá pra cima, ó. Deixa aquele tomzinho mais claro lá em cima. Agora eu vou voltar com aquele pincel de esfumar com a cor mais clarinha, que é o Pumpkin. E vou aqui em cima, ó, para fazer uma transição entre o mais claro e o mais escuro. E não vou fechar esse espaço clarinho que tem aqui, tá? É só para dar uma esfumadinha, para poder trazer esse degradê nas cores. Bom, agora a gente vem com a sombra mais clarinha, que é essa sombra aqui, tá? A Dust. Essa sombra aqui a gente vai pegar com os dedos mesmo, então vai pegar com o dedinho, pega aqui, ó, e passa aqui no meio. Gente, essa maquiagem é super fácil de fazer, super rápida, super simples. O que vai fazer com que a sua maquiagem fique ainda mais bonita é o acabamento. Então, você nunca pode deixar de lado o acabamento. Veio aqui, aplicou aqui, fez o esfumado, aplicou aqui, fez o esfumado direitinho. Aplicou a sombra no centro do olho, agora você vai vir de novo com esse pincelzinho de esfumar e você vai dar acabamento. Então, você vai esfumar, trazendo um pouquinho dessa sombra mais escura para dentro desse cintilante, né? E fazendo esse degradê para ficar bem esfumado. Que a gente não quer ver não quer que fique aqueles blocos de cores. Lembra que num outro vídeo eu falei para vocês a respeito dos blocos de cores? O que não pode acontecer é a gente deixar uma cor aqui, outra cor aqui, outra cor aqui, e sem dar esse degradê, né? O esfumado nada mais é do que esse degradê, essa nuance de cores que vai uma entrando na outra, e aí a gente tem um resultado mais bonito, tá? Então sempre capricha mesmo no esfumado. Se tiver que voltar com o pincel, volta de novo com o pincel. Se tiver que tirar um pouquinho do excesso, limpa o pincel primeiro e depois você vem esfumando de novo, mas não deixa de dar o acabamento, porque o crucial para a maquiagem é o acabamento, tá bom? É o mais importante, eu diria. Essa técnica é muito boa para quem tem os olhos separados, né? Quem tem esse espaço aqui entre um olho e o outro, entre o nariz e o olho um pouquinho mais afastado, é legal porque ele dá uma harmonizada. Então, se você escurecer um pouquinho o cantinho interno do olho, você vai trazer ele um pouco mais para perto do nariz. Vai ficar muito mais harmônico, tá? O seu olhar. Eu conseguiria colocar um cílio postiço aqui e já ir para o evento. Isso, você pode colocar um cílio, uma máscara de cílios, né? Fazer bastante camadas de máscara de cílios. O que eu vou fazer é escurecer a raiz dos cílios. Eu vou pegar esse delineador em caneta, que é da Ruby Rose. Pega um espelhinho, olha para baixo e vem aqui, ó, só carimbando. Eu dei uma borradinha aqui, ó, dei uma tremidinha e aí acabou pegando essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas ficou um pontinho pra cima, né? Por enquanto eu não vou mexer nele, porque eu vou colocar o cílio postiço e aí eu vou ver se vai ter que corrigir, se não vai, como que vai ficar. O acabamento da maquiagem é o que vai falar o que a gente precisa fazer, então por enquanto vou deixar assim, tá? Vou aplicar a máscara de cílios, eu vou usar essa da Tango, que é a 2 em 1. A máscara de cílios, nesse caso, eu tô usando para ela poder pigmentar de novo os meus cílios e, se caso cair um pouquinho de sombra, um pouquinho de pó, para ele ficar pretinho de novo, tá? Eu vou usar no cílio postiço, que ele é que ele é menorzinho na frente, ele começa pequeno, ó. Ele começa pequenininho e depois ele vai alongando, tá? E eu gosto de usar esse tipo de cílio quando eu quero um olhar um pouco mais amendoado. Então, eu gosto de dar uma ênfase aí pro finalzinho do meu olho. Eu vou usar uma cola que é super baratinha, que é a cola da Macrylan. Eu já cheguei até a usar ela em atendimento, né, em cliente. Hoje eu não uso mais ela, eu uso uma outra cola, mas nunca me deixou na mão. Essa cola aqui é uma cola que eu gosto de usar, eu tenho uma experiência muito boa com ela.
Ela já tem esse aplicadorzinho, você vai aplicar aqui, ó. A quantidade não é nem muito e nem pouco. Eu gosto de caprichar um pouquinho mais no cantinho interno e no cantinho externo. Vamos deixar a colinha secar um pouco antes da gente aplicar. Se a gente tentar aplicar agora, ela não vai dar certo, tá? Vou deixar ele aqui de lado, enquanto isso eu vou preparar o outro cílio. Eu vou continuar usando a mesma paleta, as mesmas sombras, para não ficar muito fora do que a gente já fez. Pego aqui o pincelzinho, que ele é o menorzinho que eu usei de esfumar, ó. Vou vir aqui com a sombra um pouco mais escura, que eu usei. E venho aqui, ó. E aplico. Eu tô aplicando do lado de fora da linha d'água, próximo aos meus cílios. E eu vou ligar aqui, ó, vou juntar com o que eu fiz em cima, tá? Aqui depois a gente dá uma apagadinha, só pra dar um acabamento melhor. Vou escurecer um pouco essa parte mais gordinha aqui que eu tenho no olho, ó. Peguei um pouquinho demais, dou uma batidinha. Lembrando que eu tô usando essa sombrinha que é a Dark Brown. E aí você pode deixar assim ou aplicar uma sombra mais escura, né? Que é o que eu vou fazer nesse caso. Vou pegar um pincelzinho assim chanfrado e vou usar essa sombra Dark, que é o preto que tem nessa paleta. E venho aqui bem rente à raiz dos meus cílios, ó. Quase chegando na linha d'água aqui, ó. Ó, e esse pincel que eu tô usando aqui, ele é um pincel chanfrado, mas ele é um pincel mais gordinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele é um pincel que ele é um pouco mais fofinho. Ele é diferente desses assim, ó, que é bem fininho, tá vendo? Esse aqui é um pouco mais fofinho, ó. Tá vendo a diferença? Então, eu vou conseguir esfumar essa parte dos cílios inferiores também com esse pincel. Pra uma cor entrar na outra. E aí, você vai dando o acabamento. Nossos cílios postiços já secaram. E pra saber se a cola de cílio tá no ponto, é quando ela começa a ficar meio azulzinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ela começa a mudar de cor, ó, ela fica azul. Ela tava bem branquinha, ela começa a ficar azul. Quando ela tá assim, já é o ponto de você colar, tá? Então, eu pego, venho com a pinça, que é o meio que eu acho que é... Tem dias que é mais fácil com a pinça, tem dia que é mais fácil com a mão mesmo. Então, eu vou variando. Então, eu pego aqui, ó, com a pinça na parte do meio do meu cílio. E daqui, ó, vou de cima pra baixo, com os olhos abertos. Colei, tá? Colo primeiro o meio, aí eu venho no cantinho externo. E no cantinho interno. Outra dica é sempre dar essa apertadinha, sabe? Aperta o seu cílio natural contra o seu cílio postiço. Porque aí você fazendo isso, você tá colando o seu cílio natural no cílio postiço e não fica aquela coisa de tipo que aparece os seus cílios naturais, sabe? E aí, ó, você vem pro acabamento. Você tá vendo que aqui, ó, tá mais escuro do que o início do meu olho aqui, próximo do cantinho d'água. Então, eu pego a caneta delineadora e venho de novo fazendo esse cantinho. A palavra do vídeo de hoje é acabamento. Você tá vendo esse vídeo até agora, então escreve aí nos comentários, acabamento. Aí agora a gente vai ver se aquela pontinha que eu tinha deixado aqui, se vai fazer diferença. Ó, praticamente o cílio ficou em cima dela. Então ela nem vai aparecer, tá? Se o seu cílios tiver essa base bem, um pouco mais brilhante, você vem com a caneta e vem aqui, ó, só pintando a base dos seus cílios. Se você não tem os seus olhos muito separados, você pode dar uma iluminadinha nesse cantinho interno. Se você tem os olhos mais separados, o ideal é deixar assim mesmo, tá?
Eu vou aplicar esse batom que se chama Magic Pink, da marca Fashion. E eu vou aplicar um gloss, tá? Esse aqui é um gloss da Max Love. Eu vou aplicar por cima. O legal dessa maquiagem é que a gente tá usando tons neutros. Então, são cores que combinam com qualquer tom de batom. Se você gosta de evidenciar mais o olhar, então aposta num batomzinho um pouco mais nude, tá? Então, a maquiagem de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já tá cansado de saber, né? Mas deixa o seu like aqui, coloca nos comentários a palavra de hoje, que é acabamento. E também não deixa de se inscrever no canal para poder ajudar no crescimento do canal e para esse canal chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!